aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre o aumento do preço na gasolina. Recentemente, a Petrobras anunciou um aumento de quase 25% no diesel e quase 20% na gasolina. Será que a gasolina tá muito cara mesmo? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Antes de falar desse último aumento, eu vou falar primeiro da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e da OPEP+, que são países que não fazem parte diretamente da OPEP, mas que também produzem petróleo. E na OPEP+, quem faz parte dela é a Rússia, que recentemente entrou em guerra com a Ucrânia. Há 2 anos atrás, quando começou a pandemia, o petróleo teve uma queda muito grande. E a OPEP decidiu então diminuir a produção para conter um pouco dessa queda do barril de petróleo. Teve até uma briga na época que a Rússia não queria diminuir, aí a Arábia falou que se a Rússia não diminuísse, eles iam aumentar a produção deles também, ia vender 20% mais barato que a Rússia, para ninguém comprar da Rússia. Teve uma treta lá e no final acabou que eles diminuíram a oferta para segurar um pouco o preço, porque era início de pandemia, ninguém sabia o que estava acontecendo, todo mundo indo para o home office, com a paralisação de parte da economia, teve várias reportagens falando que a zona de poluição em cima da China, na cidade de São Paulo, tinha diminuído, e aí houve uma pressão maior ainda para deixar de consumir tanto petróleo e procurar outras energias mais verdes, né? Então, e todo esse conjunto de fatores fez com que o preço do petróleo começasse a cair e para não cair tanto, a OPEP decidiu diminuir a produção de 92 milhões de barris por dia para 83 milhões, para dar uma segurada no preço. E se eles estavam fazendo esse movimento de diminuir a produção, é lógico que eles não iam fazer o movimento de investir dinheiro para aumentar a produção. E aí o que aconteceu? Com a chegada da vacina, a economia foi retomando, a demanda por petróleo foi aumentando. O petróleo é uma commodity que não é usada só para a produção de gasolina. Ele produz vários materiais, plástico, asfalto, então tem diversos materiais que são derivados do petróleo. E com a retomada da economia, voltou a demanda por petróleo, até que a gente chegou no patamar de antes da pandemia. Então a produção da OPEP voltou e ficou tudo normal. Só que o que aconteceu? A Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. E a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Como ninguém mais está comprando da Rússia, está impondo sanções por causa dessa guerra na Ucrânia, tem uma oferta menor e quando você diminui a oferta para uma mesma demanda, o preço sobe. E o preço do barril subiu muito. Bateu recorde, passou do preço que até então era o topo lá em 2008, passou um pouco desse topo, mas já caiu de novo. E aí, por causa desse aumento no barril do petróleo, a Petrobras anunciou o reajuste nos combustíveis. Mesmo com esse reajuste, a gente ainda está com preço defasado se a gente for comparar em relação a outros países no mundo, porque essa oferta diminuiu para o mundo inteiro. Então não é só o Brasil que está sofrendo com esse problema na alta dos combustíveis, é o mundo inteiro. Mas será que é só o aumento do preço do barril que está surtindo efeito nesse aumento da gasolina? E não. No preço da gasolina, a gente também tem os tributos. Ah, Lucas, mas os tributos são os mesmos, nunca mudaram. Ok, mas vamos supor que o preço da gasolina seja R$ 4,00 antes dos impostos. E ali a gente tem uma média de 30% de imposto. É um pouco mais que isso, mas para ficar fácil a conta. Se a gasolina custa 4 e o imposto é 30, de imposto vai dar 1,20, que é 30% dos R$ 4,00. Então a gasolina vai custar 5,20. Se a gasolina subir para R$ 5,00 e a gente manter os mesmos 30% de imposto, não vai dar mais 1,20, vai dar 1,50. Então mesmo que a alíquota não mude, o imposto afeta o preço da gasolina nas bombas. Então o imposto também é um dos fatores que tem contribuído para o aumento da gasolina. Se os impostos são os mesmos e o preço do barril está quase o mesmo preço de 2008, porque a gasolina está tão diferente do preço de 2008 então. Se a gente pegar lá em 2008, antes da crise do subprime, o barril de petróleo estava nas máximas que era $130 mais ou menos. E ele chegou a bater isso e já caiu. Porém, hoje, o barril do petróleo está no mesmo patamar da gasolina ali entre 2011 e 2013. Então, por que que na bomba o preço não está o mesmo se o barril do petróleo é o mesmo e os impostos são os mesmos? Porque a gente teve uma grande depreciação cambial.
De 2013 para cá, o dólar se valorizou muito perante ao real. Então, naquela época, um barril de petróleo custava quase R$ 300 e hoje ele está custando R$ 500. Então, tá aí um pouco de diferença. Mas, Lucas, desde 2006 a Petrobras é autossuficiente em petróleo. Por que eu tenho que pagar em dólar se a Petrobras produz tudo que a gente consome aqui? Ser autossuficiente em petróleo não significa que a gente consegue abastecer todo o Brasil. Significa apenas que a gente consegue exportar mais do que importar. Isso porque o petróleo não é tudo igual. Existem alguns tipos de petróleo. E o petróleo que a gente extrai aqui no Brasil não é o mais indicado para fazer gasolina. Ele precisa passar por várias transformações numa refinaria até chegar na gasolina. Então, primeiro ali ele vai virar o asfalto, depois diesel, depois querosene, depois gasolina e depois o GLP. Então, ele vai passar por vários processos e cada processo ele vira alguma coisa. O Brasil não tem capacidade de refino para atender toda a demanda. Porque falta refinarias e porque as que nós temos são antigas. Quando elas foram construídas, elas não foram construídas para fazer gasolina. Pode ser que a refinaria, quando ela foi construída para outra demanda, por exemplo, querosene. Então, ela consegue transformar o petróleo que a gente extrai em querosene, mas ela não tem tecnologia suficiente para transformar aquele petróleo em gasolina, ou ficaria muito caro a ponto de que compensa importar já esse petróleo e abastecer o Brasil. Se você entrar no site da Petrobras, você vai ver que 30% do petróleo que a gente consome é importado. Então a Petrobras poderia pegar esse 70% e vender aqui mais barato, e os outros 30% que importa, a gente ia pagar o dobro. Ia ficar uma coisa meio difícil, porque como é que um posto ia provar que aquele petróleo é importado e aquele outro petróleo é nacional? Como que ia ficar o preço na bomba? Esse petróleo aqui, essa gasolina é X, essa gasolina é Y. Todo mundo ia querer ir para mais barato e aí ia faltar. Então, não dá certo a Petrobras fazer isso. Outra solução pode ser igual ocorreu no tempo da Dilma. Perto das eleições, ela manteve o preço da gasolina mais baixo e aí o rombo ficou para a Petrobras. A Petrobras é uma empresa estatal, então quando ela tem prejuízo, quem paga é a gente. Então a gente não ia estar pagando mais caro na bomba, mas ia estar pagando indiretamente. Podia ter subsídio do valor da gasolina, então ia criar um imposto para esse subsídio e a gente ia pagar mais barato na bomba. Porém, a gente ia ter que pagar um imposto. Então não faz sentido eu pagar um imposto e me pagar mais barato na gasolina. Eu já pago direto na gasolina e não preciso pagar esse imposto. Outra solução seria cortar os impostos, diminuir. Então, uma proposta na Câmara para unificar o ICMS em todos os estados. Então, com um imposto menor, o preço ia diminuir. Mas o governo também não pode ou não quer abaixar muito os impostos. Primeiro que o governo federal, ele arrecada muito, mas mesmo assim ele gasta mais do que arrecada. Então, não tem como ele diminuir, tendo em vista que ele já gasta mais do que arrecada, então isso ia prejudicar mais ainda. Outro ponto é que os governadores podem não querer abaixar o ICMS porque isso diminuiria a arrecadação do Estado. Então é um caso meio complicado, ou a gente paga de um jeito ou a gente paga de outro. A curto prazo não tem uma saída onde a gente consiga pagar menos sem ter que pagar nada mais em troca. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixe de se inscrever no canal, dar o like. Deixem aí nos comentários quanto vocês acham que vai ficar a gasolina. Se vocês acham que o governo vai fazer alguma coisa para abaixar esse preço de forma artificial, tendo em vista que esse ano é um ano eleitoral. E quanto que está a gasolina aí na cidade de vocês. Até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau.